Fala, galera! E aí, pessoal? Nós precisamos fazer alguma coisa polêmica para poder crescer o canal. O que a gente pode falar? Olha, quem sabe você mostrar seus mamilos? Não, mamilos são muito polêmicos. Mamilos? Não, vamos falar de uma coisa que todo mundo começa a discutir, brigar e tudo, não é? Os juízes apoiam ou não o Corinthians? Não, vamos falar de coisa mais séria. Não, então tá bom. Então, por exemplo? O canal mais geral é muita educação, Cuca no lance. Vamos falar, por exemplo, os 10 mitos sobre a ditadura militar. Teve ditadura? Vai, será que teve ditadura? Você viu, Rocha, aquela notícia sobre o general Geisel? Eu vi, Lobão. A notícia que fala que a CIA divulgou documentos com a assinatura do general Geisel autorizando torturas e mortes no Brasil para manutenção do regime da ditadura. Pois é, e aí fica aquela dúvida, né? Será que o Brasil teve ou não uma ditadura? Nós estamos aqui 10 mitos sobre a ditadura brasileira para aqueles que ainda insistem em negar esse momento tão triste da nossa história. Pois é, então vamos lá. Primeiro mito. A ditadura no Brasil foi branda? Não, a gente não está aqui para relativizar o assunto. É lógico que teve ditaduras em outros países do continente americano que foram mais intensas do que o Brasil, né? Como a ditadura no Chile, a própria ditadura na Argentina. Mas aqui a ditadura no Brasil violou completamente direitos humanos. As pessoas foram perseguidas por ideologia, castrou-se a liberdade de pensamento, houve tortura, houve mortes e se um regime provoca a morte de um inocente, ele não deve valer a pena. Nesse período nós tínhamos educação de qualidade? Não, Rocha, não tem como você falar que a educação é de qualidade, sendo que os alunos não têm liberdade para pensar. As matérias, por exemplo, de ciências humanas, como história e geografia, eram simples decoreba de dados, de datas e de conceitos. E o aluno não tinha um pensamento crítico. Outra coisa é que os mais ricos tinham uma educação maior, mais avançada de qualidade, e a grande parte da população estava até excluída da escola. Você tinha muito analfabetismo e muita gente saía da escola antes de completar o ensino fundamental. Então é uma falácia falar que a educação na ditadura era de qualidade. A saúde não era o caos de hoje? Mito, um dos maiores possíveis. Hoje, por pior que seja a condição de saúde do brasileiro, ela ainda é muito melhor do que nos anos da ditadura. Naquele período, a saúde pública realmente não funcionava, pobre não tinha acesso à cirurgia, não havia tantas campanhas de vacinação, as filas no antigo INAMPS eram enormes, então a saúde era só para quem tinha realmente dinheiro. Então esse é um dos maiores mitos do período da ditadura. No período da ditadura, havia corrupção no Brasil? Pois é, né? As pessoas acham que porque não é noticiada a corrupção na ditadura, ela não havia. E esquecem que quem denunciava qualquer esquema de corrupção era atacado e acusado de subversivo, até de comunista, porque não se poderia contrariar o sistema. Infelizmente a corrupção no Brasil ela é histórica, né, gente? Ela é uma herança colonial. Ou você acha que a versão que ela surgiu após os anos 80 com a democracia? Pensa nisso. Presta atenção. Os militares evitaram uma ditadura comunista? Também não, gente. O comunismo não estava ameaçando o Brasil, muito menos a América, muito menos o mundo. A gente vivia um momento de Guerra Fria, mas a própria União Soviética já havia se fechado por não ter dinheiro para expandir a revolução. A União Soviética não expandiu economicamente a revolução dela para o mundo porque ela não tinha. Então essa ideia de que os comunistas ameaçavam o Brasil é puramente mito. A ditadura veio para garantir os privilégios de uma minoria social dominante no país. Não era porque existiam pessoas que lutavam, pelo socialismo que essas pessoas eram dominantes no Brasil e que elas ameaçavam a nossa democracia. Isso é um grande absurdo que se fala, né? Eles superdimensionam essas pessoas que
pensavam desse jeito, achando que o Brasil estava ameaçado de se tornar uma ditadura comunista. Inclusive achar que o estudante daquela época, né, de excelentes universidades privadas de São Paulo, né, e inclusive universidades públicas também, vinham de classe burguesa, eram comunistas, né? Eles lutavam pela democracia. Alguns que pegarem armas, né, nesse momento, fizeram isso após o AI-5, que está completando 50 anos. E só porque não tinha nenhuma via mais de conversa. Após o AI-5, ou você entrava para a clandestinidade, ou você calava quieto, porque não tinha como mais você nem discutir, né? As liberdades foram violadas de todas as formas nesse momento. Nesse período, muita gente diz que o Brasil cresceu economicamente. Isso é verdade ou é mito? É porque o pessoal relaciona o milagre econômico do início da ditadura com o crescimento do Brasil. Porém, esse milagre econômico que surgiu e aí no começo dos anos 70, ele não conseguiu se perpetuar. O Brasil passou por grandes ondas de desemprego, com inflação muito grande, muitas obras criadas durante a ditadura se tornaram elefantes brancos. O Brasil aumentou a sua dívida externa muito grande, aumentou bastante a sua dívida externa, e chegou nos anos 80, o caos econômico foi tão grande que a ditadura teve que se abrir e teve que acabar porque não conseguia manter mais a qualidade das pessoas. Então, no final da ditadura, houve uma crise muito grande de inflação e as mercadorias perdiam um valor muito rápido. Isso é uma grande mentira. Então, o endividamento do Brasil, a gente pode dizer que é herança também do período da ditadura, né? A partir do momento em que termina a ditadura, a democracia começa a ser instaurada numa sociedade extremamente com caos. O país sem crédito no mercado estrangeiro, o país sem condições de ter renda para aplicar seus projetos, e a gente vai entrando no momento. Ou seja, quando você está gastando o cartão de crédito lá no shopping é maravilhoso, mas na hora que chega a conta, quem começou a pagar a conta foram os civis da democracia. Rocha, as igrejas apoiavam a ditadura? Isso é muito relativo a gente falar isso, né? Porque a igreja ela é muito ampla e dentro de cada corrente religiosa a gente tem várias vertentes. Mas a igreja não chegou a apoiar a ditadura. Alguns líderes da igreja apoiaram. No começo você teve aquela marcha pela família, aquela luta contra o comunismo. Porém, quando a ditadura começou a ficar cada vez mais cruel, você vai ter muitos movimentos da igreja ligados a movimentos sociais. Sim, inclusive a movimentos ligados à terra, né? O movimento do Sem Terra, ele nasceu praticamente dentro da igreja com as ligas campesinas e posteriormente movimentos apoiados por igreja. Tanto que padres da teologia da libertação, padres marxistas que acreditavam que num Jesus que falava de igualdade e distribuição de riquezas, eles foram até proibidos por Ratzinger, o antigo papa, que na época não era papa, mas era praticamente um inquisitor. Então a ideia de que a igreja apoiou a ditadura não é verdade, pois a igreja, a verdadeira igreja, fala de humanidade, assim como a igreja cristã é, observando um Jesus Cristo humanista e não um Jesus Cristo opressor. Mas será que uma coisa foi boa? Dizem por aí que a ditadura só morreram terroristas e vagabundos. Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito dos mais horríveis, porque relativizam os modos da ditadura. Se no início você tinha um combate de ideias entre o governo brasileiro militar e aquelas pessoas que eram contrárias ao seu pensamento, depois qualquer pessoa que contrariasse algo do governo era perseguido. Você tem pessoas da música que faziam, até um cantor brega que fez uma música para de tomar a pílula, né? E ele foi censurado porque no governo ditador eles queriam que houvesse um controle de natalidade. Só uma coisa, uma correção. Odair José não é brega, é cult. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Sou fã dele, viu? Hoje é cult, né? Então você tem pessoas que foram perseguidas por pensar diferente, por denunciar alguma coisa. E muitas pessoas que foram mortos, eles apenas contrariaram o sistema, né? É lógico que você teve o embate, você teve guerrilhas, você teve o confronto. Porém, boa parte das pessoas que morreram durante a ditadura simplesmente ousaram pensar diferente. Essa relativização que a gente está falando aqui de mortes, nós temos um vídeo
que é A Banalidade do Mal, com Hannah Arendt, que a gente fala isso, né? Que a gente vê até nos dias atuais, o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, houve muita relativização. Então isso, gente, é herança desse período da ditadura, né? Isso é mito, ditadura. Aliás, a gente pode dizer que os verdadeiros bandidos, os corruptos, estavam do outro lado, estruturando uma sociedade em nome da família, de Deus, da liberdade, que eles criaram, que não é o verdadeiro. Todos os militares apoiaram o regime? Não, isso é um mito. Acreditar que a classe dos militares estava unida em torno da ditadura, que todos, que não houve resistência. Na verdade, inclusive, né, fala-se que houve o golpe militar para que no outro ano tivesse eleições, mas houve um golpe dentro do golpe e uma linha mais radical assumiu o poder, e aí houve uma divergência em relação a isso. Inclusive ainda hoje se fala muito que a maioria dos militares apoiam a volta da ditadura. Isso não é verdade, gente. O militar está aí, o verdadeiro militar está aí para defender a nação de problemas externos, e nós precisamos deles para isso. Essa é a função dele. Militar não tem função de governar. Quem governa num país é a democracia. E nesse período nós tivemos grandes heróis de resistência, militares inclusive. Foram perseguidos, que foram perseguidos, perderam patentes, foram torturados, né? Porque se recusaram a fazer esses crimes aí que a ditadura pedia. Nós tivemos no período de ditadura tentativas de aplicar golpes, na verdade, verdadeiros atentados contra a população para culpar os supostos comunistas. Foi o caso do Rio Centro, por exemplo, isso, né? Que foi denunciado por militares que perderam a patente e perderam até o bonde da história. Então, Lobão, nesse último mito eu queria saber de você. Naquele tempo tinha civismo e não tinha greves, passeatas, tantas badernas que existem hoje? É verdade isso? Não, você tinha uma situação de extrema desigualdade, de extrema pobreza, e foi nesse momento que surgiram movimentos de luta dos trabalhadores por mais direitos, né? Houveram várias passadas contra o regime, inclusive até aquela após a morte do Vladimir Herzog, né? Houve a grande manifestação da direta já, e houve movimentos sindicais, né, na região de São Paulo, onde ele se concentrou, lutando contra esse regime que tirava a liberdade das pessoas. Então você falar que quem discorda da ditadura não ama o seu país é uma grande falácia. Você pode amar o seu país e ser contra um regime onde as pessoas não têm liberdade de pensar, de agir e nem de questionar. É uma falácia você então ligar as pessoas que contrariam o regime militar como pessoas que não tinham civismo. Inclusive os movimentos sociais talvez eram até mais atuantes do que os de hoje, né? Porque eles eram mais violentos. Hoje são reprimidos violentamente, e um defeito muito grande que você que está tentando fazer Enem aí e vai numa prova de redação e criminaliza movimento social. Movimento social em momento algum é crime. Movimento social é um grupo de pessoas organizadas que luta não por privilégios. Uma super dica aí é uma peça de teatro que foi até feito um filme também sobre ele, né? Chamado Eles Não Usam Black Tie, com Gianfranco Guarnieri e Fernanda Montenegro. Esse filme mostra, né, o movimento operário durante a ditadura, e tem cenas muito importantes aí. Eu aconselho vocês bastante a assistir esse filme. Chama Eles Não Usam Black Tie. Então nesse período é mito e mito de novo dizer que não havia manifestação, que não havia movimento social, que não havia baderna. Primeiro é tirar da sua cabeça a ideia de que movimentos sociais é baderna, é luta por igualdade. Mulher, LGBT, negros, trabalhadores, ninguém querem privilégios. Aquele guia politicamente incorreto aí que tem aquela série no Story, né? Está repetindo mentiras aí e trazendo uma desinformação. Inclusive criticado por a maioria dos historiadores do Brasil, né? Ou você é daqueles que acredita que o seu professor de história conta mentira na aula? Vai ler, cabeção. Então, pessoal, você gostou desse vídeo? Não gostou? Dá like ou dislike lá embaixo, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo com aquele amigo que não estudou igual você e continua defendendo a volta da ditadura, a volta do governo militar, porque isso é falta de estudo, né, não, Lobão? Com certeza, né? Então sempre tem aquela pessoa que
relativiza as mortes, que acha muito bonito um período que foi muito cruel e que repete essas falácias que nós desmitificamos aqui. Então compartilhe para essas pessoas, né? Mostre para elas esse vídeo e fale para elas que a ditadura ocorreu sim e que foi um momento muito triste da nossa história que jamais deve se voltar. A gente sabe que o posicionamento do nosso canal é de que a democracia não é a forma de governo perfeita, estamos longe de atingir a perfeição, mas que ela é melhor do que qualquer tipo de ditadura. Seja ela ditadura do mundo capitalista ou ela ditadura do mundo socialista. Não adianta você vir aqui embaixo e falar, e Stalin? E são ditadores, Stalin, Fidel e tantos outros são ditadores. Então a gente está criticando a ditadura, qualquer tipo de ditadura, seja ela capitalista, seja ela socialista. Ditadura não presta. Ditadura caça direito das pessoas. Ditadura limita o pensamento. Ditadura perde a liberdade. Portanto, você que é um estudante, você que almeja uma vaga numa universidade pública, principalmente, repense o seu posicionamento. Autocracia jamais, democracia sempre, né? Dizem que a democracia é o pior do sistema, exceto todos os outros. Então, esquece esse papo de esquerda e direita. Qualquer regime que tira a liberdade das pessoas, que impõe um pensamento único, é errado. Então você pode condenar. Eu acho até meio estranho a pessoa condenar, por exemplo, a ditadura em Cuba e relativizar do Brasil. Ou condenar a ditadura na União Soviética e relativizar, por exemplo, o fascismo na Itália ou o nazismo na Alemanha. Toda ditadura é ruim. Liberdade sempre. Liberdade com o direito de pensar, que é mais importante do que isso. Lembrando que ao final desse vídeo você pode resolver a nossa lista de exercício, nos acompanhe pelas redes sociais e... O que mais, Lobão? E até mais gel. Até mais gel. E esse vídeo tem como... Você viu, Rocha, essa semana... Não, essa semana não, porque não sabe, né? Você viu a notícia? Você viu, Rocha, aquela notícia que fala sobre o general Geisel, um dos presidentes da ditadura militar do Brasil?